Amigos, muito boa noite a todos. Todos conseguem me escutar bem? Sim, Sim? Agradeço aí a oportunidade de poder estar aqui participando desse estudo, psique e espiritualidade. Agradeço aí ao nosso querido Luiz Horta pelo carinho, pelo convite, confiança que a gente pudesse ajudar no estudo de hoje. Agradeço a presença de todos que estão aí. Mandar um abraço para a nossa querida Marilene, a quem tenho muito carinho, muita admiração pelo seu trabalho, todos os trabalhadores da Semente de Luz, ao nosso querido Lânio Thomas e ao voluntário do Fraternidade Sem Fronteiras, nosso querido Benjamin. Ele está sempre, ele realmente vestiu a camisa do Fraternidade Sem Fronteiras. É uma alegria, não é? Então, muito bem. Bom, meus amigos, então a gente vai colocar aqui alguns slides. Eu vou pedir, eu posso projetar os slides aqui, não posso? Então, perfeito, eu vou colocar aqui uns slides. Provavelmente a gente não vai ter tempo de ver todos os slides, porque são muitos, mas a gente vai tentar fazer um resumo aqui do lado. Deixa eu só tirar aqui, colocar aqui para esconder, senão vai ficar em cima dos meus slides aqui. Bom, e o tema então que foi sugerido foi depressão e espiritualidade em tempos de pandemia. Vocês estão me vendo bem? Até apareceu agora, eu não sei onde é que está a minha câmera agora aqui. Tanta gente aqui. Agora estou eu aqui. Pronto. Muito bem. Para começar, como eu gosto muito de arte espírita, de música, como o nosso Lânio já nos embalou aí nos primeiros acordes, o poema Depressão, do Espírito Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Dádivas de Amor, da Editora Ideal. Todos conseguem ver os slides aí certinho? Ok? certinho, certinho. Que eu mexendo no celular ao mesmo tempo, que nos slides aqui a gente fica meio perdido. Pronto. Depressão. Dizes que sofres angústias até mesmo quando em casa, que a tua dor extravasa nas cinzas da depressão, que não suportas, né, mais a vida, nem te desgarras do tédio, o fantasma em cujo assédio afirma que tudo é vão, né, que nada importa, que tudo isso é só bobagem, que é melhor não viver. Perto da rua em que moras, há uma viúva esquecida. Guarda o avô, quase sem vida, e 3 filhinhos no lar. Doente, ela serve em hotel, trabalha na rouparia, busca o pão de cada dia, sem tempo para chorar. Não longe, triste mulher, num cubículo apertado, chora o esposo assassinado, que era guarda de armazém. Tem 2 filhinhos de colo, né, 2 bebezinhos. Por enquanto ainda não sabe o que deve fazer da existência, espera pela assistência dos que trabalham no bem. Do pessoal que está no Sementes de Luz, não é? Um paralítico cego, numa esteira de barbante, implora mais adiante que lhe dê água a beber. Ele é paralítico, é cego, ele não consegue sequer pegar água. Ninguém atende. Ele grita na penúria que consome. Tem sede e febre, tem fome, sobretudo quer morrer. Depressão, alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa contra mágoa e dissabor, sai de ti mesma e auxilia aos que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho do amor. Então, o convite maravilhoso de Maria Dolores, não é? Sai de ti mesma e auxilia aos que mais sofrem na estrada. A depressão é curada, ela fala em cura, pelo trabalho do amor. Então, do livro Dádivas de Amor, não é? Poemas espíritas, Maria Dolores é extraordinária, entre muitos outros autores espirituais que psicografaram através de Chico Xavier.
Bom, meus amigos, para falar sobre esse assunto, nós precisaríamos de um seminário. E a gente tem aqui, deixa eu ver agora, eu quero deixar um espaçozinho para perguntas, então a gente tem 40 minutos para falar desse assunto que é muito extenso, não é? A gente costuma fazer um seminário de 10 horas de duração, de várias palestras. A primeira se chama Depressão Bipolar, Causas, Tratamento e Espiritualidade. Então, a gente diferencia o que é depressão, o que é transtorno afetivo bipolar, várias das muitas causas possíveis, dos vários tratamentos que estão disponíveis e sobre a questão da espiritualidade. Tem outra palestra só sobre a obsessão espiritual, sobre a influência espiritual, né, negativa e a sua terapêutica. Como é que a gente trata a obsessão espiritual? É mais uma palestra de 1h20, essa palestra aí. Depois tem outra sobre desapego e dificuldades financeiras, porque alguns casos de depressão, por exemplo, nesse período agora de pandemia, em que está tendo muita gente perdendo seus empregos, muita gente passando necessidades, pessoas que tinham uma renda elevada estão sem renda, muitos empresários com suas empresas fechadas, muitos endividados. Então, essa questão da dificuldade financeira, apesar de ser uma causa externa, né? A pessoa não é um problema de depressão como a minha, que eu tenho um transtorno bipolar desde a infância e acredito que vou carregar ainda por mais alguns anos, é um problema externo, é a depressão exógena, né? Ou seja, ela tem uma causa. Quando a causa é tratada, ela cessa, o efeito também cessa. Mas é importante tratar também a pessoa que está quebrando, por exemplo. Então, a empresa quebrando, perdeu o emprego, não sabe o que faz. Então, a gente tem várias lições de Jesus sobre o desapego, de grandes outros mestres também. E Jesus não somente ensinou, ele viveu o desapego na sua máxima, maior inteireza e propriedade, né? Depois a gente tem uma palestra que acabou virando um seminário, que é Autoconhecimento e Iluminação Interior. É um seminário de 8 horas de duração, então é mais um assunto que a gente precisa, né, ter essa consciência também da importância do autoconhecimento, como está lá em Um Livro dos Espíritos. Na questão 919, Kardec interroga qual é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. E Santo Agostinho, em espírito, lhe responde: um filósofo da vossa antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, ou conhece a ti mesmo, né? Não precisaria, a rigor, dizer conhece-te a ti mesmo. E aí tem lá um roteiro inicial importante para a gente fazer, tá? Tem mais um anfitrião, não tem na sala? Se puder ficar admitindo quem está entrando aí por mim, porque está aparecendo para mim aqui, já que eu estou como anfitrião. A rigor não precisaria, bastava ter autorização de postar os slides, tá? Se eu não precisar ficar como anfitrião, melhor. Então, tem a questão do autoconhecimento, muito importante. Aí são 8 horas de seminário só sobre autoconhecimento, quando a gente fala sobre o orgulho e suas máscaras, fala sobre técnicas de autoconhecimento, sobre os mecanismos de defesa do ego, que mascaram e dificultam o autoconhecimento, enfim, e sobre a iluminação interior. Depressão e mediunidade, por quê? Porque há alguns tipos de pessoas que trazem uma sensibilidade mediúnica maior. Isso é uma tese que a gente tem advogado baseada em Kardec. Lá no livro A Gênese, ele que é um livro inclusive de hipóteses, de teses, ele afirma isso na introdução, ele vai falar daquelas profecias, né, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. No livro A Gênese, então, ele traz a profecia de Joel, que fala que no final dos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, mostrando então que a mediunidade, ou pelo menos a sensibilidade mediúnica, iria estar cada vez mais comum nesse período de transição planetária, ou seja, no final dos tempos, que não é final do mundo, não é final do planeta, mas é final de um período, de um ciclo em que a Terra é um mundo de expiação e provas e vai se tornar um mundo regenerador, ou um mundo de regeneração. Então, essa profecia está repetida em Atos dos Apóstolos e talvez explique por que a gente tem tanta depressão hoje.
Será que a gente não está mais sensível à influência dos espíritos? Porque a gente sempre teve depressão, mas nunca como hoje. São cerca de 500 milhão de pessoas sofrendo de depressão. É muita gente, não é? Nunca tivemos tantos casos de síndrome do pânico, de anorexia nervosa, de alguns tipos de esquizofrenia, de obsessão espiritual, de um modo geral, de dependência química e de suicídio em números jamais vistos pela humanidade, né? Mesmo comparando, dando desconto do aumento da população. Nunca houve uma proporção tão grande de suicídios, inclusive entre crianças e jovens. Então, a gente tem que estar muito atento a essa questão. Não desprezar depressão, só sabe o que é depressão quem já passou por ela. Não é? Então, essa afirmação lá de Kardec, nesse item chamado vulgarização da mediunidade, eu acho que ele se chama assim, na tradução que eu li, pelo menos, e a gente ter esse cuidado, tá certo? Vamos voltar, então, aqui para os nossos slides. E a gente também tem a palestra, olha lá, são algumas, né? São muitas. Ainda também tem a palestra Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, que deu origem a outro seminário. É um seminário chamado Auto Amor, Felicidade e Auto-Perdão, porque é outro problema. A gente tem dificuldade de se auto-perdoar, temos muita dificuldade de nos amarmos, né, do auto-amor. Então, é também uma lição necessária, porque o mandamento maior era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo do mesmo modo que você deve se amar. Então, também tem ali uma relação que às vezes tem sido negligenciada nas últimas encarnações. E o auto-perdão, ele é muito importante, porque o Espírito Emmanuel nos fala nos livros Pensamento e Vida, no livro O Consolador. Também nós vamos ter informações dele que o sentimento de culpa é terrível para o espírito. Ele é realmente um grave problema que não ajuda em nada. A culpa tem que ser uma consciência, e ali a gente se arrepender, e ó, o arrependimento tem que ser instantâneo, não aqueles arrependimentos mórbidos, aquelas autotorturas que a gente tem feito, não é? Então, ter esse cuidado, realmente. Eu pergunto como é que está aí a transmissão, porque tem tido uns avisos aqui. Eu vou até mudar aqui meu celular para o 4G, tá? Pode ser que eu devo cair um pouquinho a minha conexão de voz, um pouquinho. Vou manter só os slides. Pergunto se estão me ouvindo. 100%. Ah, maravilha. Pronto, que eu devo ter caído, mas já voltei, porque agora eu voltei só pelo celular. Então, a gente tem a palestra do Auto Perdão, outra palestra que vai falar dessa cura que Maria Dolores nos ensina no seu poema, que é a palestra A Cura pelo Amor e pela Compaixão. É uma palestra de 2 horas, tá? Só sobre esse assunto, a cura pela caridade. Realmente, pela aquela frase que está na primeira epístola de Pedro 4,8, que a caridade cobre uma multidão de pecados, e que Emmanuel confirma no livro Consolador, tá? Ele vai falar que essa frase de Jesus é verdadeira, não é? Então, a gente pode aproveitar, em vez de resgatar os nossos débitos de maneira difícil, pela expiação, pela culpa, a gente pode reparar através do trabalho no bem. E tem uma mensagem que, se vocês quiserem anotar uma mensagem que vale a pena conhecer, ela não é muito conhecida, chamada Remuneração Espiritual, de Emmanuel por Chico Xavier. Remuneração espiritual. Lembra de salário espiritual. Pronto. Pesquisem. É uma mensagem belíssima mostrando que quando a gente começa a trabalhar no bem, quando a gente aprende a trabalhar com prazer de servir, eu não sei se vocês perceberam a alegria do Benjamin trabalhando. E o Benjamin trabalha com prazer de servir, não é? Os demais também, mas ele é bem caracterizado. E quando a gente aprende a trabalhar com prazer de servir, aí é que surge realmente a caridade que cobre a multidão de pecados, tá? E a gente pode ganhar moratórias e também quitar completamente. Emmanuel fala que a gente pode liquidar
todo o nosso karma, né? Ele não usa a expressão karma, porque não é a expressão espírita, tá? Mas ele diz que a gente pode liquidar completamente nossos compromissos se começarmos a resgatar em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação de nós mesmos. Então veja que mensagem e que assunto importante para nós, tá? Depois a gente tem uma palestra falando sobre a doença, saúde e tratamentos espirituais. Ela também vocês encontram com o nome de Saúde e Espiritualidade, né? O porquê adoecemos, vocês encontram também. Todas elas estão disponíveis no YouTube, tá, pessoal? Vocês podem depois procurar. Tem uma playlist, aliás, com esse título, Depressão e Alegria de Viver. Vocês encontram todas essas palestras, os vídeos das palestras, para vocês assistirem se quiser. Tem uma palestra Jesus e Alegria de Ver, que mostra como com a doutrina espírita, tudo que a gente achava que era ruim, na verdade, é bom. Transformando completamente o nosso modo de vista, né, fazendo uma análise muito leve, com muita música, com vídeo, com poemas. Vocês vão gostar. É uma das palestras que eu gosto, mas é uma palestra mediúnica, do Espírito Samuel Lucas, né? Apesar de eu não ser médium ostensivo, ela foi pela inspiração, tá? E a gente também tem uma palestra sobre motivos para não desistir da vida na transição planetária, né? Falando sobre suicídio. Então, essa é bem interessante também, essa é um choque de realidade. Essa palestra é muito dura, até para assustar mesmo a pessoa, tá? Tem outras palestras sobre suicídio, como depressão e suicídio, que é mais levinha, tem depressão e, e prevenção, tem mitos, né, e verdades, elas são mais leves, mas essa outra aí é para você, a pessoa está pensando mesmo, essa é tipo assim, a apelação para a pessoa não cometer o suicídio, tá joia? E aí, sobre pandemia, a gente teria, então, uma série de outras palestras também que a gente faz. Mas a mais importante seria pandemias na visão espírita, os flagelos destruidores. Porque é exatamente esse termo que é utilizado por Kardec no Livro dos Espíritos. Lá na lei de destruição, naquela lei moral, né, no item Leis Morais, é a terceira parte do Livro dos Espíritos, vocês vão encontrar a lei de destruição e dentro dela esse item, os flagelos destruidores. São as questões 737, é só lembrar lá eu não sei se tem alguém admitindo aí as pessoas, eu preciso ficar admitindo ou tem alguém admitindo aí para... Tem alguém admitindo, pode deixar. Posso deixar? Então, perfeito. O ideal é até tirar essa sala de espera, sabe? Eu deixo, quando eu faço o Zoom, eu não coloco sala de espera não, então todo mundo já entra automático. Às vezes é mais fácil, fica a sugestão, está sempre aprendendo. Essa pandemia trouxe muitas coisas boas, né? A gente aprendeu tantos programas novos e estamos aí sempre aperfeiçoando aí o uso, viu? Eu agradeço aí a casa e o carinho do Luiz para conosco. Então, vejam, a gente pode fazer palestra de casa, tem uma série de benefícios. Por quê? Porque lá nesse item, os flagelos destruidores, Kardec pergunta qual o objetivo, com que fim, com que objetivo fere Deus a humanidade através dos flagelos destruidores? E os espíritos superiores respondem que é para nos fazer progredir, ou seja, através desses flagelos, que eles são uma necessidade, a humanidade avança em pouco tempo, que levaria às vezes muitos séculos para se suceder. Aí, claro que Kardec, muito inteligente, vai perguntar, mas não tinha outros meios de fazer a gente evoluir, não? Tinha que ser por esses flagelos destruidores, e aí que são o quê? São as guerras, são os períodos de inverno, de secas muito prolongados, são, por exemplo, as erupções vulcânicas que normalmente geram terremotos, que normalmente geram tsunamis, não é? Enfim, vários desses problemas, e as pestes, é assim que, como está escrito lá, a palavra para hoje, a palavra moderna, pandemias, ou epidemias, ou endemias, como a gente tem também. Né? Então, a gente vai ver que, e os espíritos respondem, sim, e Deus os emprega todos os dias os outros meios. O homem que não os aproveita, né? Porque ele oferece o conhecimento do bem e do mal. É necessário, então, fazê-lo sentir sua fraqueza e diminuir o seu orgulho. Então, a gente tem essa questão, então, das pandemias. Então, tem uma série de palestras sobre pandemias, né? Tem outras coisas importantes a falar sobre pandemias também, mas é importante saber, lá na questão 741b, vai falar, ou é 738b, salvo engano, vai dizer o seguinte, que aqueles que suportarem esse sofrimento sem murmurar, não tem essa condicional, né? É aquela história do bem sofrer e o mal sofrer. Sofrer não é bom,
Agora, sofrer com fé, com confiança em Deus, com resignação, com esperança, com paciência, esse é o bem sofrer. É diferente do mal sofrer, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, aqueles que suportarem esse sofrimento sem murmurar, receberão larga compensação, diz o Livro dos Espíritos. Então, uma grande recompensa vai servir de ensinamento, é também uma prova, um exercício de amor, de caridade, de desinteresse, de paciência também, enfim. É como se fosse um supletivo, pessoal. Sabe aquele supletivo que a gente faz um ano e cobre, por exemplo, todo o primeiro grau? Em um ano você cobre supletivo primeiro grau. Né? O segundo grau, em um ano você cobre 3 anos de segundo grau. Eu não sei como é que hoje os nomes andam mudando. Né? Então, esse intensivo não é fácil, é puxado, mas a gente pode avançar em pouco tempo, dar um salto evolutivo, tanto do ponto de vista intelectual como do ponto de vista moral. A gente vai sair daqui espiritualmente melhor. E a única diferença, Kardec lembra, é que morrem mais pessoas ao mesmo tempo, porque todos iremos desencarnar. Vocês concordam? Todos iremos. Eu não sei se os senhores já sabiam. Vou trazer essa notícia, né? Mas todos nós, graças a Deus, vamos desencarnar, porque a gente não precisa sofrer tanto tempo aqui na Terra. Aqui é um lugar de sofrimento, aqui não é um lugar de delícias ainda, não é? Ainda não é. Vai se tornar cada dia mais, tá joia? Então, tem que ter essa consciência também. Vamos voltar então para os nossos slides aqui. Então, tem uma série de palestras que a gente fez nesse período sobre ansiedade e pânico em tempos de pandemia, perda de pessoas amadas em tempos de pandemia, dificuldades financeiras, né? Uma adaptação daquelas palestras todas que eu já falei, mas para os tempos de pandemia, como dificuldade da convivência, e a gente sempre recomenda, tá aí a playlist Depressão e Alegria de Ver, para aqueles que quiserem encontrar essas outras palestras. Apocalipse, Transição Planetária, Mundos de Regeneração, Por que Sofremos, e também a questão do suicídio, que aumenta nesses períodos também, não é? A gente não tem ainda estatísticas muito precisas, eu acredito, mas a tendência é que aumente, como aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, aumenta muitos problemas, tá? Então, vocês sabem já que a depressão foi chamada mal do século. No passado, ela era chamada de melancolia. Não havia essa palavra depressão, é uma palavra recente, uma palavra do século XIX, no comecinho do século XX, tá? E primeiro importante saber a diferença entre depressão e transtorno afetivo bipolar, o transtorno bipolar. Por quê? Porque a medicação é diferente. Se você der um antidepressivo para mim, eu vou passar mal. Eu vou ficar acelerado, vai me disparar uma crise de mania, que é aquele estado clínico de muita aceleração, tá? Eu tenho que tomar uma medicação diferente, que é chamada estabilizadores de humor. Então, que é muito útil, muito bom. Você toma de manhã, de tarde, já está melhor, de noite você já está bem, faz efeito muito rápido. O antidepressivo normalmente demora mais. Agora, eu sou doido para tomar antidepressivo, porque antidepressivo emagrece, olha que maravilha. Antidepressivo emagrece, né? E alguns estabilizadores provocam um pouquinho de retenção de líquido e tal. Mas a gente come mais por causa da depressão do que por causa do remédio. Porque aí você ataca o doce, né? Você, quando está deprimido, você o cérebro quer recompensa, quer dopamina, quer serotonina, vai atacar o chocolate, vai atacar o açúcar, né? E acaba comendo demais, né? E assim por diante, tá? Então, agora, depressão, tristeza ou desmotivação, tem que investigar também essa questão. E Joana de Ângeles, que é tão querida aí pelo grupo, Joana de Ângeles fala que a insatisfação ela é útil ao progresso. Olha lá que coisa interessante. Está no livro, acho que Autodescobrimento. Então, é necessário a gente querer sempre melhorar um pouco para a gente correr atrás e avançar cada vez mais. E será que a depressão é preguiça? É fraqueza de caráter? Pessoal, só sabe que é depressão quem já passou por ela. Só sabe como é grave quem já passou por ela. Por mais que eu explique para vocês aqui como é que é uma crise de depressão, eu não vou conseguir. Não existem palavras para isso. É um sentimento, é uma angústia muito grande, até uma questão física. Você sente um vazio, uma dor no peito, uma sensação muito ruim. Quando eu tinha realmente os problemas mais graves, antes de me tornar espírita, porque com o tratamento espiritual eu melhorei assim 90%, da água para o vinho. Tinha épocas que eu não conseguia, eu tinha um escritório de representação, tinha tardes, às vezes, que batia a depressão, eu não conseguia atender telefone. Meu trabalho era atender o telefone dos clientes, eu precisava, aliás, ligar para os clientes para
para vender, né, para os fornecedores, etc. Eu tirava todos os telefones do gancho, havia várias linhas, e eu apagava as luzes e ficava trancado ali, sem conseguir fazer nada, para vocês terem uma ideia. Não conseguia levantar de manhã, a vida em preto e branco, só queria fugir, desaparecer, queria sumir, o problema, a pessoa não quer morrer, a pessoa quer parar de sofrer. E a vida fica completamente sem graça. Você não quer saber de comer, não quer saber de sair, de namorar, de passear, nada disso tem mais valor. Realmente é um problema afetivo, ou seja, até o sentimento que você tem pelas pessoas muda. Você chega deprimido no médico, vai falar: "Doutor, olha, eu não sei se eu amo minha esposa, se eu amo meus filhos, toma um remédio. Doutor, onde é que eu estava com a cabeça? Eu amo minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meus filhos". Porque mexe no afeto mesmo da gente. A pessoa perde a alegria de viver. É uma coisa impressionante, né. Então a gente só vai saber quem já passou, tá. Agora cuidado também, porque ela pode ser confundida com o quê? Com o transtorno bipolar, como a gente já falou, não é. O transtorno bipolar parece muito com a depressão. Muitos casos de depressão hoje estão sendo diagnosticados como transtorno bipolar, na verdade a pessoa não tem depressão maior, ela tem um transtorno bipolar, mas estava mascarado, né. Porque a pessoa às vezes fica ansiosa em vez de acelerada, fica irritada em vez de acelerada, não é, mas ela oscila, ela não tem um período longos de depressão, como é o caso da depressão maior. Anemia profunda, então a pessoa está com falta de ferro, vai ficar com fraqueza, vai ficar com moleza, acha que está com depressão, não é, pode ser o quê? Falta de ferro, olha lá. Questões hormonais, então é muito importante ver como é que está lá a tireoide, pode estar com um tumorzinho na tireoide, né, tem que ver o T3, o T4, o TSH, tem que ver como é que está a testosterona, tanto no homem como na mulher, faz muita diferença para a disposição à testosterona, tá. As questões também da vitamina B12, então essa falta de vitamina provoca quadros psiquiátricos também, como o excesso também provoca até um tipo de loucura, tá, então tem que ficar atento à vitamina B12, ninguém mais come fígado hoje, não é, então se não come tem que suplementar, né, o leite muita gente eu tenho problema com leite, o leite também é fonte de vitamina B12, salvo engano, tá. A verminose, você pode estar com a verminose muito forte, parece estar depressão, mas não é, está com verme, então toma lá o remédio, né, dizem tem alguns que tem alguns remédios para verme ajudam também na prevenção, ou pelo menos no tratamento da Covid-19, olha que coisa interessante, está aí, né, estão falando muito da ivermectina, daquele outro que é o Anita, não é, que o seu nome é clínico do medicamento, então aproveita, né, já faz uma dupla função. Tratamentos médicos, você está fazendo uma quimioterapia, como é que você não vai ficar deprimido? Você vai ficar, abala muito o corpo, realmente, uma radioterapia também, então tem que ficar atento. Pode ser também abstinência de drogas, você largou uma cocaína, largou um crack, você vai ficar com depressão, é natural, porque você estava, né, num ritmo de aceleração, seu corpo estava condicionado à droga. Então, na hora que tirou, vai ficar um pouquinho, mas é um período só, vai passar muito, passa rápido, tá? Mas tem, às vezes, precisar de um suporte. Questões climáticas, aqueles países onde o inverno é muito prolongado, muitos meses de noite e muitos meses de dia, não é? A pessoa não tem o sol, como aqui a gente tem em abundância no nosso Brasil, consequência de abortos. Então, um aborto gera muito sentimento de culpa, gera problemas psiquiátricos para a mulher, não é? Muitas questões de trauma, de ansiedade, de depressão, de aumento de dependência química e até aumento de suicídio. E a gente sabe que no aborto, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes vão ter questões espirituais, vão gerar uma obsessão espiritual para a pessoa, além da autoobsessão do sentimento de culpa, né. Então é importante reparar se a gente tem equívocos nessa área, porque a caridade cobre uma multidão de pecados, tá. A mediunidade, nós já falamos aqui, influências espirituais, eu acho que a maioria entende, né, então faça o tratamento em uma casa espírita séria. Alguns falam também de alergias alimentares, mas eu acho que precisa de mais pesquisas, né, questão do glúten e outros, mas estão levantando isso também, tá. Verifique se você não tem alguma intolerância, algum tipo de alergia alimentar. E aí tem os tipos, tem a reativa, que são as causas exógenas, aquelas causas externas, como eu falei para vocês, né, no caso de quebra financeira, né. Então, por exemplo, a depressão pré-parto, pós-parto, doenças graves, perda de emprego, separação, perda de pessoas amadas, trabalhar em algo que não tem vocação, desemprego, dificuldades diversas, então tem uma causa externa. Cessou a causa, por exemplo, o período do parto ali, do puerpério,
vai cessar a depressão, tá certo? Porque realmente os hormônios oscilam muito no período aí da maternidade na mulher, a gente sabe disso, né? Mas tem pessoas que é chamada depressão não reativa ou constitucional, ela tem causas endógenas. A pessoa já nasce com isso. É o meu caso, eu não preciso de motivo para ficar triste, nem para ficar alegre, para ficar acelerado. É uma coisa curiosa, não é? Então, são causas orgânicas, não é? Ou espirituais, e causas também, por exemplo, da reencarnação, de programação reencarnatória, tá? Você veio com aquela expiação ou com aquela prova para você enfrentar. E a depressão vai ter uma série de consequências, diretas e indiretas. Por exemplo, muitas vezes a pessoa vai para o alcoolismo, ela vai para a bebida alcoólica, por quê? Porque ela tem muita tristeza, e aí ela bebe para compensar a depressão. Então não tem que tratar só a dependência química, tem que tratar a doença que está mantendo a dependência química, que é o quê? Que é a depressão. Às vezes é um transtorno bipolar e você vai para o crack. Então, assim, as drogas chamadas estimulantes, como o crack, a cocaína, etc., o álcool não é estimulante, o álcool, na verdade, é uma droga depressora, né? Ele deixa a gente alegre porque ele mexe na censura, mas ele é uma droga depressora, o sistema nervoso central. Ele agrava a depressão, olha lá, ele agrava a depressão. Depois de algumas horas você vai ficar sedado, vai ficar deprimido, e no dia seguinte a ressaca é um quadro muito característico também da depressão. Pode provocar enxaquecas, alergias, diminuição da imunidade. Então, ficar deprimido não ajuda agora, nós temos que realmente combater, né? Inclusive associado ao alto índice de tuberculose, por exemplo, naqueles poetas, pintores, os artistas, eu não sei o Lânio aí, o Lânio, mas a maioria dos artistas é tudo depressivo, pessoal. É tudo depressivo. Aqueles pintores, músicos, compositores maravilhosos, era tudo depressivo. Tanto que eu não digo mais que tenho depressão. Eu digo que entra em reflexão, que é mais chique, né? Dival também é quem fala isso. E aí aprendi com ele. E eu digo que estou romântico por alguns dias, porque eu sei que os românticos do passado não eram chamados de românticos porque tinham depressão. Então eu digo que estou romântico, não é? Qual o problema? Vamos ser romântico. E aí tudo passa, e isso também passará. Esse conselho de Maria de Nazaré é maravilhoso. Tudo passa, e isso também passará. E é verdade. Até a quebra financeira pela qual eu passei, né, toda a nossa família perdeu completamente o patrimônio material. Foi muito bom. Por quê? Porque eu deixei de ser ateu. Eu fui ateu durante 12 anos, pessoal. Olha como Deus só permite que a gente colha o mal que a gente semeou para o nosso bem. Então vejam como é interessante a gente ter essa noção aí dessas questões todas, tá? Então precisamos estar atentos a isso, porque também a depressão, né? Então a depressão para mim foi uma coisa muito boa, porque a crise de quebra financeira e de depressão que a gente passou foi que me ajudou a procurar respostas e encontrei a doutrina espírita. Mas ela também é a principal causa de suicídio. Então, ficar atento à questão do risco de suicídio, que está cada dia mais elevado. Então, não vamos desprezar. E não é verdade que cachorro que ladra não morde. Pelo contrário, todo cachorro que eu conheço que morde também late, não é? E as pessoas normalmente avisam que vão cometer o suicídio. Ah, mas está querendo chamar atenção. Está precisando de atenção. Está precisando. Está querendo chamar porque está precisando. Fique atento, porque é muito perigoso. Muita gente, eu atendo muita gente, não é, que me procura pela questão de ser espírita, com vontade de cometer suicídio. E é muito difícil. É muito difícil a gente conseguir, né, superar essas questões, tá? Então vamos lá. Agora, lembrar que mesmo você tenha essa prova por alguns anos, por algumas décadas, ou esta expiação nessa encarnação da depressão, que é o meu caso, do transtorno bipolar, por quê? Porque eu cometi o suicídio na vida passada. Também fui da área de saúde e também praticava abortos. Eu conquistei muitos méritos como profissional da área de saúde, ajudei muita gente, o que foi muito bom, né? Mas também praticava abortos. Aí eu tenho um compromisso nessas duas áreas. Na área da inteligência, de ter me atirado de cabeça, né? Renasci com corpo com enfermidade, então desenvolvi com o passar do tempo uma hérnia na cervical, tem líquido dentro da minha medula, hidrossiringomielia, né? Eu não posso nem ficar com muito tempo com os bebezinhos nos braços, porque me dói muito a coluna, né? Então, assim, tem essas questões que a gente não sabe, né? E vem de vidas passadas. Então, no meu caso, foi o quê? Foi suicídio por não ter suportado, inclusive, as obsessões
por causa dos abortos que eu praticava como médico, não é? Mas vejam, mesmo quem está com essa prova pode fazer grandes coisas. Olha que Aristóteles vai dizer que Sócrates e Platão costumeiramente também entravam em estado de profunda melancolia. Ou seja, tinham momentos de romantismo, não é? Não falo mais de depressão, romantismo também. Shakespeare, que foi o maior dramaturgo de toda a história, Lincoln, o maior presidente dos Estados Unidos da América, Santos Dumont, inventor do avião, Leon Tolstói, o gênio russo da literatura, com QI de 190, depressivo. Mahatma Gandhi, ele nas suas biografias vai dizer que teve momentos de depressão também. Olha que coisa. Jung, nem Jung, não é? E nem Freud, nem Freud explica a depressão, é muito realmente difícil lidar com elas. Também enfrentaram a depressão. Beethoven, que vai ficando surdo com o passar do tempo, e mesmo surdo e sem escutar, apesar de viver e só pensar em música, respirar música. Imagina, Lani, você não conseguir mais escutar nem as badaladas dos sinos da igreja. E mesmo surdo, e mesmo depressivo. Beethoven vai compor a Nona Sinfonia, a composição mais extraordinária de toda a humanidade. É a Nona Sinfonia, porque foi um surdo que a compôs. E é maravilhosa. Vocês conhecem, são 5 movimentos, né? Extraordinários, inclusive com coral. É belíssima. E ele vai escutar a música da espiritualidade. Não é? E o próprio Francisco de Assis. Divaldo vai dizer, num seminário sobre Francisco, até está em VHS, eu não sei se tem em DVD ou se tem na internet, é bem antigo. Ele vai dizer que Francisco, né, antes de começar a sua missão, ele passou um ano acamado. Né? Vocês sabem que ele foi preso quando vai combater na guerra contra a cidade vizinha, a Perunja. Também quando ele vai para as cruzadas, ele retorna e inclusive a sua turma lá é massacrada, ele retorna, ia se salva, mas ele vai ficar um ano doente, os seus biógrafos todos registram isso, não sabem o que ele tinha. Edivaldo revela que ele teve um ano acamado com depressão. Mas foi naquela noite escura de quase um ano que Francisco percebeu o brilho das estrelas e percebeu que ele viera aqui para ser um emissário do Cristo e não para estar somente nos bares, nas festas, nas baladas, mas para viver o Evangelho de Jesus como ninguém jamais houvera vivido antes. Então é a chamada depressão iniciática, aquela depressão que faz a gente dar aquele gigantesco salto espiritual. Se você descobrir o que aquela depressão está tentando falar na sua vida, você vai dar um grande salto espiritual. Tenho certeza disso. Ela é aquele supletivo. Quem tem depressão é como se estivesse no intensivo, no supletivo internado direto. Em vez de fazer um curso comum, faz um curso supletivo a vida inteira. Então, sai daqui assim, realmente, se aprender as lições, muito melhor. Então, não é fácil. Não é fácil. É mais difícil trabalhar se você tem depressão. Mas aí você lembra da questão 646 de Livro dos Espíritos. O mérito do bem, ou seja, o valor do bem, está na dificuldade de praticá-lo. Se você conseguir praticar o bem, apesar da depressão, vai ser maior mérito para você ainda. Não é? Você conseguir trabalhar, fazer trabalho social, ajudar em diversas áreas, na mediunidade, enfim. Muitos médios, inclusive, chegam Nazareno, eu tinha depressão, fui só começar a trabalhar na mediunidade e acabou minha depressão. Nazareno tinha depressão, foi só ter filhos, acabou minha depressão. Que maravilha também a missão da maternidade. Outros tipos de casos de depressão, a mágoa. A mágoa também nos afasta, não permite a sintonia com a espiritualidade superior e a gente adoece. Vocês lembram que Chico Xavier, quando ficou magoado com a sua irmã matou o cachorrinho muito doente, velhinho, que ele cuidava. Chico chegava de madrugada cansado, não é? E tinha que dar comida na boca, dar medicação para o cachorro que estava agonizante já, idoso, doente, no final da existência física. E vai a irmã com pena de Chico Xavier e dá veneno para o cachorro. Faz, entre aspas, né, a chamada, o sacrifício, a eutanásia do animal. E Chico fica muito magoado. Pessoal, Chico ficou tão magoado que ficou uma nuvem escura que impedia a comunicação mediúnica perfeita. E Emmanuel tem que dizer, Chico, você tem que perdoar sua irmã. Essa sua mágoa está provocando uma nuvem ao seu redor. Os bons espíritos não conseguem ter acesso a você. Você precisa perdoar. Mas como é que eu vou fazer? Descubra o que ela mais gostaria de ganhar de presente. E você dê de presente para ela. Mas, Emmanuel, eu que estou magoado, eu vou dar um presente para ela.
Não, Chico, a fórmula não é minha, é de Jesus. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam. Porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Que a vossa justiça seja superior à dos fariseus e dos pagãos. Né? Sejais como o Pai que ama, né, que faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Né? Já acrescentei por minha conta essa história. Na história original não fala tanta coisa, né? Mas a passagem é mais ou menos assim. E aí Chico comprou uma máquina de costura para sua irmã, que pagou em prestações assim para 3 encarnações para ele pagar. E ele, com muito esforço, quando ele dá a máquina de costura para ela, ela fica tão feliz, mas tão feliz, tanto pelo presente, mas sobretudo por Chico a ter perdoado, porque ela amava muito Chico, ela fez por amor. Ela, na hora que ele dá o presente, sai um jato de luz do coração dela, que envolve todo o Chico, e o próprio Chico também se emociona e perdoa imediatamente a sua irmã. Então, o perdão é necessário, porque a mágoa também impede a assistência dos bons espíritos. Você está guardando mágoas muito grandes. Como é que os bons espíritos vão ter acesso a você para lhe inspirar os bons pensamentos, os bons sentimentos, as boas leituras que a gente pode e deve fazer nesses períodos de isolamento? Né? Então, tantas informações que a gente tem, e a gente ainda quer abrir para as perguntas. Deixa eu só terminar, então, aqui esse trechozinho dos slides, tá? Então, que a gente viu aqui tanta gente boa. Padre Marcelo Rossi, Mary Monroe, atriz belíssima, famosa, Jim Carrey, né? É o humorista, Cazuza, Elvis Presley. Pessoal, Elvis é um dos homens mais bonitos que eu já vi na vida. Né? Eu não sou de achar um bonito, não. Mas Elvis é lindo, a voz desse homem é extraordinária. E vai desencarnar, né, com depressão, bebendo, misturando com remédios. Elizabeth Taylor, também uma atriz belíssima. Charles Chaplin, humorista. A maioria dos comediantes é depressivo, vocês sabiam disso? Isaac Newton, Napoleão Bonaparte, o Robin Williams, que é ator maravilhoso, humorista, que desencarna pelo alcoolismo, a depressão e o suicídio. Tá? Hans Christian Andersen, Honoré de Balzac, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Agatha Christie, Mark Twain, né? Gordon Samuel Sting, daquela banda, Mozart, Van Gogh, olha quanta gente boa, Peter Tchaikovsky, Victor Hugo, Winston Churchill, Fernando Pessoa, poeta, Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, Robin Williams, que ficou repetido aqui, Ulisses Guimarães, a J.K. Rowling, a criadora do Harry Potter, e o Brad Pitt. Pessoal, se até o Brad Pitt teve depressão, por que quem não pode ter? Né? Tá na moda ter depressão. Então, se você tem depressão, porque você é chique, que você é bacana, porque até o Brad Pitt teve depressão, né? Então, a gente tem, agora, iria falar sobre as causas, sobre os fatores, só que eu também queria ouvir um pouquinho os senhores. Vocês preferem que eu fale mais 10 minutinhos para tentar fechar, ou vocês querem perguntar? Porque o tempo realmente é curtinho, como a gente verificou Fique à para esse vontade, eu assunto. acho interessante você continuar. Daqui a pouco nós vamos passar a palavra para o Luiz Horta, e o nosso tempo realmente é restrito. Fica com você. Pois é, mas é bom que fica com gostinho de quero mais. Aí a gente, quem sabe, volta aqui outro dia, não é, Benjamin? Para voltar aqui para abordar as outras palestras, já que o foco aqui é psique, Não, já estou espiritualidade. fazendo já agendamento aqui, já para já até 2023 a gente está junto. Nossa Senhora. Pois é isso. Mas vocês encontram lá, não é, as palestras no nosso canal lá no YouTube, tá? Eu vou colocar no finalzinho para quem quiser, para vocês não ficarem também sem a gente poder abordar, porque o assunto realmente é muito grande, né? Então, tem causas orgânicas, que são a deficiência de neurotransmissores, tem a programação reencarnatória. Essa questão da atividade física também aqui, pessoal, muito importante, ó, porque nesse período agora de confinamento, né, de isolamento, que eu prefiro chamar de recolhimento, é um recolhimento espiritual, a gente fica sem fazer atividade física, é muito importante, o nosso corpo precisa, ele foi projetado para se exercitar, né? Então a gente acaba tendo um transtorno bipolar e fica com fadiga, porque ficou tão acelerado que depois fica com fadiga, com esgotamento físico e mental, não é? Aquele chamado de burnout, por conta do transtorno bipolar. Não é? Você não está com depressão, você está com esgotamento, de tanto cansado que você ficou, porque a gente fica muito acelerado.
a programação reencarnatória, diz a questão 258 e seguintes, que a gente teve o livre-arbítrio antes de reencarnar. Então, se a gente tem aqui, por que a gente não tinha antes de nascer? Tínhamos e aceitamos passar por essa prova, por essa expiação, por esse tipo, esse gênero, não é? Diz as questões 258 lá, escolha das provas. Leiam o Livro dos Espíritos, estudem, releiam e meditem sobre o Livro dos Espíritos. Pensamentos, emoções, sentimentos que ativam a genética, então os fatores epigenéticos. Às vezes você tem toda a genética para ter depressão e você não tem depressão. Por quê? Porque o seu espírito não ativa pelos pensamentos, pelas emoções, os fatores epigenéticos, não é? Certo? Psicológicas, como os conflitos, traumas, fobia social, culpas, mágoas, apego, abortos. Maior sensibilidade aos espíritos, nós já falamos aqui, lá no livro A Gênese, espirituais, como a obsessão e a auto-obsessão, sociais, falta de recurso, né? Em verdade, o apego aos bens materiais, aqueles bens transitórios, guerras, fome, preconceito, isolamento, tudo isso pode provocar depressão. Educacionais, frustração e tédio. Então, por exemplo, você educou seus filhos num padrão de vida muito alto, você vive num padrão de vida muito alto. Aí quando quando eles vão para o seu dia a dia, para arrumar emprego, eles não conseguem manter o mesmo padrão dos pais. E aí não quer sair da casa dos pais. Ah, não, quando eu passar num concurso bom, eu saio. Aí não sai nunca. Fica até os 40 anos dentro de casa. Não é? Gerando insatisfação. Por quê? Porque você acostumou mal o seu filho. Os educadores modernos estão dizendo, como a Maria Smith, ela fala, né, a família, como é que ela fala? Família por dentro. Ela fala que a gente tinha que aprender a educar nossos filhos com alma de pobre, porque eles acordando cedo, eles correr atrás, eles aprendem a valorizar o dinheiro, a não ficar desmotivado, triste, porque tem tudo tão com excesso. É o excesso da falta de necessidades, como diz lá o Livro dos Espíritos, né, em relação ao suicídio, gerando esse tédio, não é? A pessoa completamente satisfeita, tem tudo, aí vai o quê? Vai para a droga, vai para o sexo desregrado, vai para aquelas baladas intermináveis, não é feliz e não consegue, né, superar suas dificuldades, inclusive ganhar dinheiro. Então, cuidado com a questão de, não, eu quero dar o melhor para o meu filho. Aí você vai dar o quê? O colégio, o melhor colégio, mas você vai dar o quê? Inteligência para ele. A inteligência é uma prova difícil para o espírito. Você vai dar riqueza para ele, a riqueza é mais difícil do que a pobreza. E a riqueza gera a inteligência, a riqueza gera a beleza, que é outra prova difícil. Então, veja o perigo que é a gente querer criar os nossos filhos com um padrão de vida muito alto. Não é o correto. Não é o correto isso. Não é? O próprio Raul Teixeira fala sobre esse assunto, recomenda o livro da Maria Smith, falando sobre a questão da gente... Né, o Isamitiba também fala, vários educadores importantes falam sobre esse assunto. Então, cuidado com as causas educacionais que levam à desmotivação, à frustração, ao tédio, à depressão, inclusive ao suicídio, e às drogas. A pessoa vai para as drogas também. A mídia que ressalta o mal e o sofrimento e valoriza a riqueza, a beleza, poder, a juventude, que a gente é o que dá Ibope, né? Se a gente não gostasse de tanta notícia desse tipo, não teria. Não é? Saudade das regiões espirituais, mais feliz, como está lá no capítulo 5º do item 25, na melancolia, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe que está num mundo de sofrimento, de expiação, e ao mesmo tempo isso gera frustração, inaceitação, né? Que é um fruto do nosso orgulho por estar no mundo de expiação e provas, falta de autoconhecimento, de individuação, o clima, nós já falamos, as ditaduras da beleza, da magreza, da riqueza, da felicidade, não é? E até a aposentadoria. Então, olhe lá, se mexeram agora na nossa aposentadoria, não vamos ficar tão chateados, não, porque a aposentadoria é uma das maiores causas de depressão. E além da pessoa, porque a pessoa, além de ficar inativa, ela ainda vira jaquetu. Você sabe o que é jaquetu? Já que tu está em casa sem fazer nada, vai ali na farmácia para comprar uns remédios. Já que tu está aí à toa, está aposentado, vai pegar um netinho na escola. A gente vira, não é, o motorista oficial da família, o mordomo da família. Então, se não se aposentar, não se preocupe. E se aposentar, vamos lá para o Semente de Luz ou para outra casa espírita para trabalhar, para não virar jaquetu, não é? Já que tu está aí à toa sem fazer nada, tá certo? E quando falarem, tem mais quanto tempo, pessoal? Mais 5? Perfeito. Vamos ver se alguém da casa, nosso Luiz Horta, gostaria de falar alguma coisa, que é o nosso anfitrião aqui. Gente, não falei para vocês que esse nosso querido irmão Nazareno era 10? Foi uma palestra fantástica.
O Nazareno, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. E claro que a gente vai querer que você volte. Está todo mundo elogiando lá no Facebook. Infelizmente, hoje não deu tempo para as perguntas, né? Mas, com certeza, nós vamos te convidar para voltar, porque foi realmente maravilhoso. Então, em nome do Semente de Luz, eu queria agradecer essa palestra que foi feita assim com tanta amorosidade, viu, meu querido? Grande abraço. Ô, amigo, eu que agradeço. Maravilha. Vou só colocar aqui no slide aqui o nosso agradecimento, tá? E aí tem o nosso canal no YouTube, ele se chama agora Espiritismo Chico Xavier e Nazareno Feitosa, tá? Vocês procuram lá, tem toda aquela playlist e tem aí o nosso e-mail, nossos slides, quem quiser todos os slides das nossas palestras tá no blog, e o nosso Facebook também é Nazareno Feitosa Expositor Espírita, tá bom? Um grande abraço, muitíssimo obrigado a todos vocês. Perfeito, nosso irmão Nazareno, que coisa maravilhosa. Olha, não deixe realmente de acessar pelo Facebook essa palestra, pelo YouTube. Tem vários vídeos do Nazareno Feitosa. Estou aqui com a camisa da Fraternidade Sem Fronteira e foi indicado aqui pelo nosso irmão, ele que me apresentou a Fraternidade Sem Fronteiras, um trabalho maravilhoso, né? E Nazareno Feitosa está empenhado aí em várias palestras, né? Da palestra aí no mundo todo, e hoje ele nos deu essa oportunidade maravilhosa de estar aqui de coração conosco. Né? Gostaria de saber se o nosso irmão Antônio tem algum recado para dar para a gente. O Benjamin, muito obrigado aí pela lembrança. Nós queremos deixar essa lembrancinha aqui sobre um momento nosso de leitura espírita. Hoje nós vamos indicar uma obra do nosso benfeitor Bezerra de Menezes, né? É um livro do Jorge Damas Martins, que ele fez um apanhado em vários textos, psicografias e outros livros publicados no mundo espírita, e coletou essas informações sobre vidas de Bezerra de Menezes. Nosso irmão Nazareno falou que a gente vai desencarnar, e Bezerra de Menezes tem registro de desencarne pela espada, pelo fogo, né? E voltou na última encarnação como Bezerra de Menezes, médico dos pobres, né? Então, a gente está tratando aqui de depressão. O doutor Bezerra foi um médico que cuidou gratuitamente dos pobres, né? Eu vou devolver então a palavra ao nosso irmão Benjamin. Obrigado aí pela sua gentileza. Maravilhoso, maravilhoso. Nós temos sempre aqui um recadinho da nossa diretoria, tá? Todos os presentes pelo YouTube e pela plataforma Zoom, né? E sempre lembrando também, dar o parabéns para os nossos aniversariantes dessa semana. Se tiver alguém aí online, tá? Pode se manifestar aqui que a gente pode parabenizá-los pessoalmente com todo amor e coração. Bom, nosso recado de hoje está aqui da diretoria para lembrarmos o nosso Bazar Fraterno Semente de Luz, que está funcionando de segunda a sexta-feira, no horário das 11 às 17 horas. Ele fica na comercial da 311 Sul, ou 311 Norte, tá? Da 311 Norte, no bloco E de Espiritismo, para vocês não esquecerem, a loja 30 no subsolo, tá? Nós estamos precisando de doações no momento de roupas masculinas, tá? De roupas masculinas, e doe. A sua doação se transformará em nossos projetos sociais. Você também pode fazer doações financeiras, tá? De coração. Deposite, se for o caso, na conta Semente de Luz, no Banco do Brasil, agência 1003, dígito 0, na conta 59123, dígito 8, conta 59123, dígito 8, tá? E para maiores informações, anote o telefone do nosso irmão Luiz, que coordena tudo isso. O nosso irmão Antônio, pelo telefone 98177-2511, 98177-2511. Bom, então acho que não temos mais nenhum recado. Nosso irmão Nazareno sempre agradecendo a presença aqui de todos, tá? A Casa Fraterna Semente de Luz, e pelo nosso horário já chegamos certíssimos às 19 horas. Agradecer a participação dos nossos irmãos no YouTube e que estão aqui presentes conosco aqui no Zoom.
Então vamos aproveitar uma musiquinha para a gente voltar a sintonizar, para que possamos fazer o nosso encerramento. Ok? Veja, Nazareno está para mostrar uma poesia. Maravilha! É com você, Nazareno. É só para ajudar no encerramento aí, pessoal. Quando você estiver aflito, deprimido, você te perguntando onde está Deus, vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso, do livro do mesmo nome, que ele vai dizer o seguinte: onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Que ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta, né, o artista, dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, descubro Deus no sábio procurando. Escuto Deus em criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico, ali, os profissionais de saúde, né? Salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. Como outros homens, também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então fica aí o poema Onde está Deus, de José Soares Cardoso, poeta sergipano, não é? Agradecendo mais uma vez e rogando que Deus nos abençoe a todos e nos mantenha em sua paz. E assim